Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! Aurora, O Despertar da Mulher Exausta, Marcela Ceribelli. Aurora, uma apresentação. O convite é refletir sobre o cansaço profundo que muitas mulheres vivem atualmente. Um cansaço que não é apenas físico, mas emocional, mental e existencial. Muitas mulheres estão exaustas porque foram ensinadas a dar conta de tudo ao mesmo tempo, tentando ser profissionais bem-sucedidas, mães dedicadas, parceiras presentes e ainda manter uma vida social ativa, sempre com a expectativa de perfeição. Essa exaustão não surge de repente, mas é construída ao longo do tempo, alimentada por pressões sociais, padrões irreais e cobranças internas que fazem a mulher acreditar que nunca é suficiente. Assim, a mulher passa a viver no piloto automático, priorizando as necessidades dos outros e esquecendo de si mesma, até que o cansaço se transforme em um sinal de alerta, um chamado para a mudança. A autora apresenta a metáfora da aurora, como o elemento de despertar quando a mulher começa a perceber que algo precisa mudar. Esse despertar não acontece de forma imediata ou fácil, mas começa com pequenas perguntas internas como: o que realmente eu quero? Por que estou tão cansada? E para quem estou vivendo? Essas perguntas são o início de um processo de reconexão consigo mesma. Reconhecer a exaustão não é sinal de fraqueza, mas de consciência. Ao admitir o cansaço, a mulher abre espaço para reorganizar suas prioridades, estabelecer limites e construir uma vida mais alinhada com seus próprios valores e não apenas com expectativas externas. O despertar é um progresso gradual que exige coragem, autocompaixão e disposição para questionar padrões antigos. É um convite para desacelerar, ouvir a própria voz e permitir-se viver com mais autenticidade e menos cobrança. A exaustão pode ser o ponto de partida para uma transformação profunda. A aurora representa justamente esse novo começo, um momento em que a mulher deixa de apenas sobreviver e começa, finalmente, a viver com mais consciência, equilíbrio e liberdade. Parte 1. Exausta. Somos apresentados ao retrato de uma mulher que vive cansada, não apenas fisicamente, mas emocionalmente e mentalmente. Essa exaustão é resultado de uma vida construída sob cobranças constantes, expectativas irreais e a necessidade de corresponder a múltiplos papéis ao mesmo tempo. Muitas mulheres cresceram aprendendo a agradar, a cuidar dos outros e a colocar suas próprias necessidades em segundo plano. Com o passar do tempo, essa postura se transforma em um padrão automático, no qual a mulher passa a assumir mais responsabilidade do que consegue suportar, tentando ser sempre eficiente, forte e disponível. Esse comportamento, que muitas vezes é valorizado socialmente, acaba se tornando uma fonte silenciosa de desgaste. A exaustão moderna não vem apenas da quantidade de tarefas, mas da pressão constante para ser produtiva e bem-sucedida em todas as áreas da vida. Existe a cobrança para ter uma carreira sólida, um relacionamento saudável, cuidar da família, manter a saúde, acompanhar as redes sociais e ainda parecer feliz o tempo todo. Esse excesso de exigências cria uma sensação de insuficiência permanente, fazendo com que a mulher sinta que nunca está fazendo o bastante. Outro ponto importante é a dificuldade de reconhecer o próprio cansaço. Muitas mulheres se acostumam tanto com o ritmo acelerado que passam a considerar a exaustão como algo normal. Assim, ignoram sinais do corpo e das emoções, como ansiedade, irritação, falta de motivação e sensação de vazio. Esse afastamento de si mesma é um dos principais fatores que mantém a mulher presa nesse ciclo. A exaustão não é um problema individual, mas coletivo. Ela é consequência de estruturas sociais que ainda colocam sobre a mulher uma carga emocional e prática muito maior.
Ao compreender isso, a mulher começa a perceber que seu cansaço não é fraqueza, mas um sinal de que algo precisa mudar. A autora convida a mulher a reconhecer sua própria exaustão e a olhar com mais honestidade para sua rotina e suas escolhas. Esse reconhecimento é apresentado como o primeiro passo para o despertar, pois somente ao admitir o cansaço é possível começar a buscar uma vida mais equilibrada, com mais limites, mais autocuidado e mais conexão com aquilo que realmente importa. A exaustão pode ser o início de uma transformação profunda. O cansaço deixa de ser apenas um peso e passa a ser um sinal importante, um convite para desacelerar, refletir e começar a construir uma vida mais consciente, mais leve e mais verdadeira. Parte 2: Mulheres difíceis. Somos convidados a refletir sobre como muitas mulheres passam a ser rotuladas como difíceis quando começam a se posicionar, estabelecer limites e priorizar suas próprias necessidades. Esse rótulo não surge por acaso, mas como uma forma social de controlar comportamentos que fogem do esperado. Historicamente, as mulheres foram incentivadas a serem compreensivas, silenciosas, disponíveis e agradáveis. Quando uma mulher decide dizer não, expressar sua opinião ou questionar situações injustas, ela frequentemente é vista como complicada, emocional demais ou difícil de lidar. Esse julgamento cria medo e faz com que muitas mulheres continuem se anulando para evitar conflitos e rejeição. O medo de ser considerada difícil leva muitas mulheres a aceitarem sobrecargas, relações desequilibradas e ambientes de trabalho desgastantes. Elas passam a priorizar a harmonia externa, mesmo que isso signifique ignorar o próprio bem-estar. Com o tempo, essa postura contribui para o aumento da exaustão, pois a mulher continua assumindo responsabilidades que não deveriam ser apenas suas. Aprender a se posicionar é um processo que exige coragem e prática. Ser considerada difícil muitas vezes significa apenas que a mulher está deixando de ser invisível e começando a ocupar seu espaço. Estabelecer limites, expressar sentimentos e defender suas escolhas não é egoísmo, mas uma forma saudável de construir relações mais equilibradas. A autora também convida a refletir sobre como a sociedade reage de maneira diferente ao comportamento de homens e mulheres. Enquanto homens assertivos costumam ser vistos como líderes, mulheres assertivas frequentemente recebem críticas. Essa diferença reforça padrões que mantêm a mulher em um lugar de submissão e contribui para sua sobrecarga emocional. Aceitar o rótulo de mulher difícil pode, na verdade, ser um sinal de crescimento. Quando a mulher começa a se ouvir, respeitar seus limites e valorizar suas necessidades, ela inicia um processo de transformação pessoal. Esse movimento pode gerar desconforto no início, mas também abre espaço para relações mais honestas e uma vida mais alinhada com quem ela realmente é. Deixar de agradar a todos é um passo importante no caminho do despertar. Ser uma mulher difícil, nesse contexto, não significa ser problemática, mas sim ser consciente, firme e autêntica. E é justamente essa mudança que ajuda a mulher a sair da exaustão e caminhar em direção a uma vida mais leve, mais verdadeira e mais livre. Parte 3: O novo espelho. Somos convidados a refletir sobre a forma como as mulheres constroem sua própria imagem e como essa percepção muitas vezes é moldada por expectativas externas e padrões inalcançáveis. Durante muito tempo, o espelho da mulher foi formado pela comparação com outras pessoas, pela busca de aprovação e pela tentativa constante de se encaixar em modelos impostos pela sociedade. Esse espelho distorcido faz com que muitas mulheres desenvolvam uma visão crítica e dura sobre si mesmas. Elas passam a medir seu valor pela produtividade, aparência, sucesso ou capacidade de dar conta de tudo, criando uma sensação permanente de inadequação. Mesmo quando conquistam objetivos importantes, a sensação de insuficiência permanece, pois o padrão de comparação continua sendo externo. Com o processo de despertar, surge a necessidade de construir um novo espelho, mais honesto e compassivo. Esse novo olhar nasce quando a mulher começa a se enxergar além das cobranças, reconhecendo suas limitações, emoções e necessidades. Em vez de buscar perfeição, ela passa a valorizar autenticidade, equilíbrio e bem-estar.
Outro ponto importante abordado é a influência das redes sociais e da cultura da comparação, que intensificam a sensação de inadequação. A exposição constante a vidas aparentemente perfeitas reforça a ideia de que é preciso ser sempre melhor, mais produtiva e mais feliz. Esse tipo de comparação gera ansiedade e aumenta a exaustão emocional, afastando a mulher da sua própria realidade. Ao propor o novo espelho, a autora convida a mulher a praticar o autoconhecimento e a autocompaixão. Isso significa aprender a reconhecer suas conquistas, aceitar suas imperfeições e construir uma identidade baseada em valores próprios e não apenas na validação externa. Esse processo fortalece a autoestima e reduz a pressão interna que alimenta o cansaço constante. Mudar o espelho é mudar a forma de viver. Quando a mulher passa a se enxergar com mais gentileza e verdade, ela começa a fazer escolhas mais conscientes, estabelece limites com mais segurança e constrói uma vida mais alinhada com quem realmente é. O novo espelho representa um passo essencial no despertar. É o momento em que a mulher deixa de se comparar e começa a se reconhecer, trocando a cobrança excessiva por compreensão e abrindo espaço para uma vida mais leve, mais autêntica e mais equilibrada. Parte 4. Quanto dura o amor? Somos convidados a refletir sobre as relações afetivas e sobre como muitas mulheres acabam se esgotando emocionalmente ao tentar sustentar relacionamentos que nem sempre são saudáveis ou equilibrados. A autora questiona a ideia romantizada do amor, que exige sacrifício constante, silêncio diante de insatisfações e a crença de que amar significa suportar tudo. Muitas mulheres foram ensinadas a acreditar que o amor deve durar a qualquer custo, mesmo quando existe desgaste, falta de reciprocidade ou perda de si mesma dentro da relação. Assim, elas passam a investir energia tentando manter o relacionamento, assumindo responsabilidades emocionais que deveriam ser compartilhadas e ignorando sinais de desconforto ou infelicidade. O amor saudável não deve gerar exaustão constante. Quando uma relação exige esforço contínuo apenas de um lado, ela deixa de ser um espaço de apoio e passa a ser uma fonte de desgaste. Muitas vezes, a mulher se sente responsável por manter a harmonia, evitar conflitos e sustentar o vínculo, o que aumenta ainda mais a sobrecarga emocional. O fim de um relacionamento não significa fracasso, mas pode representar crescimento e amadurecimento. O amor não precisa durar para sempre para ter sido verdadeiro ou significativo. Algumas relações cumprem seu papel em determinado momento da vida e, quando deixam de contribuir para o bem-estar, podem se encerrar de forma saudável. Ao longo do processo de despertar, a mulher começa a repensar suas relações e a perceber se elas estão alinhadas com seus valores e necessidades atuais. Esse movimento pode gerar mudanças importantes, como estabelecer limites, dialogar com mais honestidade ou até mesmo se afastar de vínculos que não fazem mais sentido. O amor, quando saudável, deve ser um espaço de acolhimento, crescimento e leveza, e não de desgaste contínuo. Relações equilibradas são construídas com reciprocidade, respeito e liberdade para que cada pessoa continue sendo quem é. Questionar quanto dura o amor é, na verdade, questionar a qualidade das relações. Ao fazer isso, a mulher começa a valorizar vínculos mais conscientes e verdadeiros, deixando de lado a ideia de permanência a qualquer custo e abrindo espaço para relações mais saudáveis, mais leves e mais alinhadas com seu próprio despertar. Parte 5. Confie no processo. O despertar não acontece de forma imediata, mas como um caminho gradual de transformação. Depois de reconhecer a exaustão, questionar padrões e repensar relações, surge um momento delicado em que a mulher começa a reconstruir sua vida, muitas vezes sem respostas claras ou certezas absolutas. Confiar no processo significa aceitar que mudanças profundas levam tempo. Nem sempre é possível ter clareza sobre todas as decisões ou perceber resultados rápidos. Esse período pode gerar insegurança, dúvidas e até medo, pois a mulher começa a abandonar antigas versões de si mesma enquanto ainda está construindo uma nova identidade. Durante esse processo, é comum sentir desconforto. Isso acontece porque mudar envolve sair de padrões conhecidos, mesmo que eles fossem desgastantes.
Ao aprender a estabelecer limites, priorizar suas necessidades e fazer escolhas mais alinhadas com seus valores, a mulher pode enfrentar resistência externa e interna. Ainda assim, esse desconforto é apresentado como parte natural do crescimento. Outro ponto importante é a necessidade de desenvolver paciência e autocompaixão. Não existe um caminho único, nenhuma transformação perfeita. Cada mulher tem seu próprio ritmo, suas próprias experiências e suas próprias descobertas. Comparar processos apenas aumenta a ansiedade e pode afastar a mulher da sua própria jornada. A autora também convida a valorizar pequenas mudanças, como aprender a dizer não, respeitar o próprio tempo, reconhecer emoções e tomar decisões mais conscientes. Esses pequenos passos, ao longo do tempo, constroem uma transformação mais sólida e verdadeira. Confiar no processo é confiar em si mesma. É entender que o despertar não é um destino final, mas uma caminhada contínua de autoconhecimento e crescimento. Mesmo com dúvidas e incertezas, cada passo representa um movimento em direção a uma vida mais alinhada e autêntica. A transformação acontece de dentro para fora e no tempo de cada pessoa. Ao confiar no próprio processo, a mulher aprende a se ouvir, a respeitar sua jornada e a construir uma vida mais leve, consciente e verdadeira, marcada não pela pressa, mas pela evolução constante. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!